Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Boa noite. Aqui em Curitiba está um frio danado. Dia dos Namorados chegando e hoje a gente vai fazer uma aula live sobre mojo ou nojo. Como é que está a sua relação? Sua relação está com a energia do mojo ou a energia do nojo? Você vai se surpreender, né? Hoje eu trouxe aqui um material diferente para vocês. Talvez vocês... Olá, tudo bom, Gustavo? Como é que você tá? Fico muito feliz de ver vocês por aqui, né? Meus consultorandos, meus ex-consultorandos, meus alunos de mentoria, meus alunos de imersão. Fico muito feliz, tá? Sejam sempre muito bem-vindos. Sarcástica. Eu fui sarcástica? Não fui sarcástica, não. Né? É a realidade. Nós estamos aí chegando num dia de uma data comemorativa tão importante para os casais. Para os não casais também, afinal de contas, bate aquela deprê, mais um ano, né? Mais um ciclo de que se passou e eu não encontrei a pessoa dos meus sonhos, né? Te acho mega pessoa do bem. Lá de Barueri. Você sabia que eu já morei em Barueri? Eu já morei em Aldeia da Serra. Hoje eu moro em Curitiba. Bom, vamos lá. Conversamos um pouquinho. Vimos que temos pessoas aqui do Maceió também, Barueri, né? Dia dos Namorados, o Saulo tá dizendo que é todos os dias. Agora nós vamos para o que interessa. Mão na massa. Seguinte, essa aula não fica salva. Então, se você não é o meu assinante, papel e caneta na mão. Porque hoje eu vou trazer para vocês, né, as características de um relacionamento que está em mojo, as características de um relacionamento que está em nojo, o que faz com que eu entre em nojo, né? Como é que faz, por que o mojo vai embora? E o mais importante, né? Estratégias para reacender, né, o nosso amado mojo, ok? E mojo, pessoal de Goiânia também, de Belém, Pará, sejam bem-vindos. E eu vou dizer para vocês, se vocês aprendem a acender o mojo no relacionamento, vocês também vão, isso vai refletir, reverberar em outras áreas da sua vida, principalmente na área profissional, ok? Quer me fotografar, Antônio? Eu moro em Curitiba, viu? Como é que a gente faz? Pessoal de Florianópolis também, sejam todos bem-vindos, né? Pessoal de Minas... Fico muito feliz com a presença de vocês. Tem muitas pessoas que me seguem na Austrália, na Bélgica, ali nos Estados Unidos. Então, um beijo pra vocês. Meu sonho era ser Xuxa, né? Acho que eu me senti agora a própria. E só quem tem, né, ali 40 a mais vai entender o que eu estou dizendo. Bom, vamos lá! Eu vou precisar desativar temporariamente os comentários para que depois eu me concentre, para que depois eu possa abrir para as perguntas. Salete de São Paulo também, boa noite, né? E da Irlanda, que é isso, gente? Desculpa aí, mas a gente é muito internacional. Bora lá! Seu relacionamento está em mojo ou está em nojo? Primeiro vamos entender o que é esse tal de mojo. Mojo é um espírito positivo, né? Um estado de espírito positivo em relação ao que você está fazendo no agora, que nasce, né? Que vibra, que está, né? No seu interno e você extrapola para o externo. Então, basicamente, mojo é isso. Então, mojo é um espírito, é um estado de espírito positivo no nosso fazer do agora, que nasce internamente e que a gente consegue externalizar, que vai para fora. E dentro disso, mojo no relacionamento, né? É aquela sensação, é aquele estar no momento presente dentro de uma relação, gostar do que da parceria, aprender com essa parceria, estar ali atento, estar, né, também, eu coloquei hoje lá 3 características, que é o quê? É estar no momento presente, ou seja, não é aquela relação que fica lambendo feridas do passado e também não fica só projetando situações de felicidades lá no futuro. É uma relação onde
o meu fazer ali, aquela relação me traz bem-estar. E me traz tanto bem-estar que essa energia interna, ela vai se movimentando. E o último item é quando eu entrego, né, com fluidez, quando eu entrego que essa sensação e esse fazer no agora na relação faz com que eu me sinta bem, inclusive bem com o aprendizado que ele me traz, tá? E isso vai retroalimentando essa energia e eu vou querer servir mais no agora, essa relação. Então, mojo é isso, tá? Você sabe que quando a gente tá no momento da paixão, o mojo, ele tem uma ajudinha extra. Ajudinha extra, qual é essa energia, essa ajudinha extra? Os nossos próprios hormônios, né? Então a gente tem quando ele dá aquele match, né? Que vem aquela química. Hoje um consultorando perguntou assim pra mim, ô dona Ana, mas e quando, né, assim, a pessoa não mexe assim com a gente, né? Essa tal dessa química, desse match realmente é real? É real? Né? Você tem um cheiro, você exala um cheiro, você exala, né, uma frequência que ela vai ressoar com uma pessoa em específico. Por que você pode ser muito bonito, muito elegante, muito charmoso e tal, conectar algumas pessoas e outras não? Porque é justamente esse composer, essa mistura não ativa no outro, o outro não consegue reconhecer, a gente esquece que a gente é bicho, né? Não consegue reconhecer, né, este composer, esse sistema nervoso autônomo aí, para que a gente consiga ali trocar fluidos, né? Não só fluidos, mas também ter uma troca emocional, energética, aquela gostosura daquele encontro com a famosa química, com o match. Não só tem isso, esse é um fator, mas também tem o segundo fator, tá? A gente começou a fazer a associação de que para ter este match depende única e exclusivamente dessa sensação. E aí a gente corre um grande risco, né, de só sentir, quando sentimos borboletas no estômago, é que estamos num relacionamento com mojo. E isso não é verdade. Isso parte de uma crença, e eu já vou trazer para vocês, de que o relacionamento, quando cai na rotina, automaticamente vai acabar esse borboletas no estômago e daí, consequentemente, o mojo. Mas isso é crença. E se a gente for, né, pautar a nossa vida em crenças que passaram pra gente, a gente corre o risco de não experienciar a paz, a plenitude, a completude, de experimentar o que nós realmente somos e o que nós queremos ter, construir das nossas próprias idealizações, né? Das nossas próprias pinturas. O que eu quero dizer? Pense assim, como os toltecas te convidam a ser um artista da vida. Você tem pincéis. Quais são esses pincéis, né? A sua imaginação, a sua criatividade. Se você ficar atarracado com crenças, você não consegue pintar um quadro novo, uma história nova. E aí, o que acontece? Você fica só sendo um artista recriando, né, plágios de uma história criativa de outro artista que não a sua história, ok? Bom, então, quando a gente está na paixão, é fácil manter o mojo. E a paixão geralmente dura entre 1 ano e meio a 2 anos. Mesmo porque, se isso durasse mais, vocês enlouqueceriam literalmente de amor. Por isso que existe a expressão loucos de amor. Porque a vasopressina, que ela é liberada para ajudar, né, nessa conexão, ela literalmente faz com que você entre no estado de relaxamento, excitação, justamente para manter essas borboletas no estômago. Só que se você ficar isso por muito mais tempo, você vai enlouquecer. A natureza fez isso para te dar um empurrãozinho para o quê? Para o acasalamento, para o coito, para a reprodução. Mas eis que reproduzimos demais. E agora temos situação econômica, né? Social, antropológica. Então a gente não precisa mais ficar nesse processo. E daí, óbvio, né, a vasopressina tende a diminuir pra gente não enlouquecer e também não sair fazendo aí, filho, como se fosse coelho. Bom, só para deixar a aula um pouquinho mais leve, mas vocês entenderam onde eu quis chegar, ok? Bom, agora o mojo é o seguinte. Antes, eu queria trazer para vocês, só um minutinho, eu separei aqui para vocês
bem certinho quais são as características. Depois eu posso, quem for meu aluno, no seu ambiente de estudo, eu posso deixar a foto do quadro, tá? Que é proposto inclusive pelo autor Marshall Goldsmith. Ele traz essa ideia de mojo e nojo, nessa separação, dentro do ambiente corporativo, das relações dentro do ambiente corporativo. Mas elas se encaixam perfeitamente nos relacionamentos íntimos. Tanto é que mais pra frente ele conta, né, a história de como a vida dele pessoal, principalmente no seu casamento, melhorou muito quando ele passou a estudar sobre mojo e nojo nas corporações e começou a aplicar dentro de casa, e mais tarde ali ele conta o resultado que ele teve. Então, vamos lá. Anota aí. Papel, caneta, pegou? Quando é que eu estou em mojo em um relacionamento? Quando eu assumo a responsabilidade dos paranauês. Então, quando eu assumo a responsabilidade, né, das minhas atitudes, das coisas que estão acontecendo, ao invés de eu ficar buscando culpados, eu assumo a responsabilidade. E aqui, depois eu quero fazer um parênteses bem importante de uma mensagem que eu recebi hoje de um seguidor, que eu queria mostrar para vocês o quanto o mojo está atuante e do quanto este assumir a responsabilidade fez toda a diferença na vida dele. Então, fica até o final que eu quero contar a história dele brevemente. Ele permitiu, né, para que vocês possam ter noção de como isso realmente funciona no dia a dia. Então, no mojo, eu assumo a responsabilidade. Eu avanço, eu não fico parada ou parado nos problemas diários. Ok, gente, isso aqui é uma discussão, aconteceu esse problema, vamos resolver. Então, eu avanço, eu não fico ali parado novamente buscando culpados. Também vou além. O que é ir além? Não é só avançar, não é só entregar para o outro aquilo que se espera, mas ter proatividade. Então, por exemplo, né, a minha parte dentro de casa é lavar a louça. Mas e se eu lavar a louça e também deixar o fogão limpo, assim, de uma forma surpreendente, né? Opa, isso aumenta o mojo não só em mim, mas no outro também. Então, ir além. Já foram 3 características, vocês estão anotando? Assumir responsabilidade, avançar após um problema, ir além, ser proativo na relação. Amar o que faz. O que você faz, não faça por obrigação, não faça porque te mandaram. Ame o que você faz porque você tem potência e tem habilidade para entregar aquilo com a melhor da sua potencialidade. Reconhecer oportunidade e reconhecer no outro essa oportunidade de crescimento. O que eu quero dizer? Reconhecer, ao invés de acusar o seu parceiro, reconhecer oportunidade para crescer naquele conflito ou com aquele defeito que o parceiro está apresentando. Então, ao invés de eu ficar chateado com aquilo, eu reconheço uma oportunidade para o meu desenvolvimento. Eu aproveito ao máximo o estado de presença. Então, se eu vou assistir um filme, eu estarei presente no filme. Se eu vou passear para Campos do Jordão, eu estarei em Campos do Jordão. Gente, se tem uma coisa que está acabando com as relações, é isso aqui, ó. Então, assim, se você está assistindo isso aqui e teu parceiro está lá na sala, sai daqui dessa aula, né? Ou então convida ele, vocês vão assistir juntos, com papel e caneta. Ok? Por quê? Porque se tem uma coisa que está tirando, que está acabando, enfraquecendo as relações, é o tal do celular. Cada um no seu mundo e aí, óbvio, aí o mojo não é alimentado. Então, no que você está se propondo a fazer no agora, aproveite ao máximo esse estado de presença. Lembrando, o mojo começa num espírito positivo interno, no fazer do agora, que começa internamente e vai para fora. Bom, eu me inspiro naquele momento. O que isso quer dizer? Quando preste bem atenção, como é que eu vou explicar isso aqui? Essa atitude inspiracional eu não só fico atento ao que o meu parceiro pode me inspirar para a minha vida, como eu também
tenho atitudes que possam ser inspiradoras para ele. Você vai entender o porquê, tá? Você vai entender lá no momento que eu vou dizer para vocês, né, para abrirem espaço para aumentar o mojo, por que isso vai ser tão importante, essa inspiração. Quais a minha concentração em trazer atitudes que vão inspirar o meu parceiro, como eu ver no meu parceiro, né, inspiração, me inspirar inclusive para ser uma pessoa melhor. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa só deixa a toalha molhada, ao invés de você ficar lá acusando, enfim, se inspire, né? E vá você, seque você, mostre você, faça uma brincadeira, seja uma inspiração para outra pessoa antes de qualquer coisa. Lembrando, assumindo de novo a responsabilidade. Você viu como um comportamento retroalimenta o outro? Seja grato, grato. Seja grato pela pessoa, sabe? Agradeça o saleiro que ela te passou, agradeça o fato dela ter pegado a roupa para você no varal, né? Agradeça o fato de vocês estarem ali comendo aquela pipoca juntos. Nossa, que delícia, que gostoso, como é bom estar aqui com você. Sabe por quê, gente? O óbvio precisa ser dito e muitas vezes a gente fica com umas coisas na cabeça achando, inclusive, a pessoa não merece. Você merece, criatura. Você merece estar num ambiente agradável. E tem coisa mais agradável do que a gente ser grato? Não, não tem. Para você ter uma ideia, a ciência já conseguiu comprovar, né, a quantidade, existe toda uma orquestra que acontece no seu corpo toda vez que você é grato. Então, o maior beneficiário será você. Curioso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem uma coisa, que um dos maiores ativos dos últimos tempos é o poder de escuta. Se eu tenho uma escuta ativa, se eu sou curioso da vida do outro, do que faz sentido para o outro, e não só estou ali tipo, ai meu Deus, que hora que essa pessoa vai parar de falar, eu quero assistir meu futebol, ai meu Deus, eu quero ir para uma novela. Se você é esse tipo de pessoa, a possibilidade de você esfriar a sua relação é muito grande. Por quê? Porque é óbvio que você pode estar em qualquer lugar, menos ali. Então, quando eu passo a ter curiosidade, eu pergunto sobre a vida do outro, né? Eu passo o quê? Eu passo a ter uma escuta ativa. Eu sempre falo, se eu não falei na minha aula de comunicação ativa, inclusive eu vou fazer um mini curso bem curtinho, bem simples, mas com estratégias assim, danadas para vocês poderem ter uma escuta ativa, uma comunicação ativa, justamente para vocês colherem frutos. Não é uma questão assim, mas a pessoa não está falando. Não, gente, assumam a responsabilidade da história da vida de vocês, tá? Quando uma parte para uma escuta ativa sempre, então uma estratégia rapidinho aqui para vocês, sempre pergunte. Porque quando você pergunta, mas eu não sei o que perguntar. Pergunta sobre a última coisa que a pessoa falou. Então, por exemplo, hoje a pessoa comentou assim, ai meu Deus do céu, a Cleide tava tão triste hoje porque o cachorrinho dela teve que ser sacrificado. Poxa vida, quanto tempo tinha o cachorrinho? Tá vendo? Você buscou o interesse. Ou não só ficou, poxa vida, que pena da Cleide. Veja a diferença. Atencioso. De novo, a gente está falando dos dois ativos mais importantes, né? A escuta ativa e a atenção. Se tem uma coisa que hoje em dia, né, é um ativo muito precioso, reter a atenção do outro. Lembrando, eu tenho 3 segundos para prender a sua atenção num vídeo quando eu posto para você. 3 segundos, quando eu comecei aqui eram 5. Eu nem sei mais quanto que vai ser. Agora já está entrando a era da falta de engajamento, porque as pessoas nem estão escutando mais. Só estão escutando coisas extremamente seletivas. Tudo bem, você está selecionando pelo menos e escutando até o fim, então a gente já está ganhando. Mas esteja ali, esteja presente. Tá? Se hoje você está assistindo essa aula lavando louça, está tudo bem. Mas você está assistindo uma aula, que você dá para colocar o fone. Agora, uma pessoa sentou para discutir a relação. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas, a moça mandou assim... fui discutir a relação com meu namorado, ele é evitativo, e no meio ele começou a dormir. Claro que, né, eu nem vou, não tô aqui para julgá-lo, né, porque a gente não sabe de onde que veio esse moço, se ele passou o dia todo, não dormiu bem, enfim, né, e qual contexto que essa relação está, mas, veja, ele pode ter perdido uma oportunidade muito legal de
trabalhar a atenção, de ter uma escutativa através da curiosidade e ganhar pontos dentro dessa relação. Óbvio, né? Se isso for importante para ele. Vocês entendem? Então, esteja ali atento a que o outro... a pessoa está atenta, né? Quando ela está com mojo. Lembrando, né? Tô falando que esteja atento, seja curioso. Mas quando a gente tá com mojo, a gente tem prazer em ouvir a pessoa, a gente tá atento, a gente, né, se aproveita ao máximo, a gente inspira na pessoa. Vocês estão vendo que é bem típico ali da paixão, de quando tudo são flores, a gente ignora os sinais, né? A pessoa é assim, é a nossa grande inspiração, mas depois o mojo, ele vai caindo, porque é culpa da pessoa. Calma. Nunca é o outro, cada um vai fazer a sua parte. Lembra que eu falei de eu assumir a responsabilidade que eu estudei, contar a história de um seguidor? Então, aguenta aí. Bom, a pessoa quando está em mojo, numa relação de mojo, ela tem um entusiasmo pela vida. Oh, meu Deus, é gostoso demais essa pessoa. Você vê que a pessoa não está apaixonada? A pessoa está apaixonada, ela chega no trabalho e a pessoa já até sabe. Ai, que a noite foi boa! A pessoa está sunshine, né? O mojo tá lá em cima, a energia positiva tá que tá assim, ó, circulante, porque está em mojo. Óbvio, esse entusiasmo pela vida, se você não retroalimentar, logo vai cair em nojo. E por fim, né? É uma pessoa, quando eu estou em mojo, eu estou em estado de... como é que eu posso dizer? Eu estou atento, alerta, né? Alerta a não só a minha demanda, mas a demanda do meu sistema. Por quê? Porque quando eu estou alerta, quando eu estou vendo o que a vida está falando comigo e o que os pares, né, que estão ao meu lado, por que eu me interesso? Porque isso faz sentido para mim. Inclusive é isso que ajuda a renovar o meu mojo. Ô, gente, isso faz ou não faz sentido para vocês anotarem, para vocês alimentarem isso, para vocês levarem isso para o trabalho de vocês? Veja, eu tenho a minha empresa. Eu vou escolher uma pessoa com mojo ou em nojo? Vocês já vão descobrir que é a pessoa em nojo. Eu vou pegar uma pessoa o quê? Em mojo. Porque agora você vai descobrir quando a pessoa está em nojo. E daí não vale, se você estiver assistindo essa aula com um parceiro, cutucar ele, tá vendo que você tá em nojo. Para com isso. Ok? Nojo. Quando é que eu estou em nojo? Quando eu fico me fazendo de vítima. Porque a pessoa não fez o que eu queria. Porque a pessoa sempre faz isso. Opa, está em nojo. Anda sem sair do lugar. Eu vou começar a fazer tal coisa por mim. Ou então vamos melhorar nesse sentido da relação. Fala, mas ela mesma não faz. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A pessoa quando tá em nojo, ela se contenta com um pouco. Tá bom. Vamos assistir esse filme logo? Vamos fazer tal coisa logo? Pra quê? Não viajar não. Pra quê? Gastar dinheiro. Tudo que ela faz por obrigação. E ela faz, é aquele famoso assim, ó. E ela começa a ficar a monocórdia também. Bom, ela tolera o necessário. Então, ela tá naquele espaço-tempo e é tolerante só para ela ter logo a paz dela. A gente fala para mim que vocês estão se reconhecendo, né? Quando a gente tá num relacionamento em que tá muito desgastado, é exatamente assim que a gente fica. Você atura o seu parceiro, né? Você atura aquele ambiente, mas por dentro você tá explodindo. Quando a convivência fica extremamente difícil. Gente, a pessoa, por mais que você assista minhas aulas de comunicação ativa, por mais que parece que assim, as coisas não dão mais match, de jeito nenhum. Quando eu estou em nojo, eu vivo ressentido. Porque eu começo a me questionar, será que eu fiz uma boa escolha? O que eu fiz na minha vida? Quanto tempo eu perdi? E daí eu tô em qualquer estado eu geralmente estou lá no passado, revendo as minhas ações, e no futuro, né, me perguntando o que será da minha vida vivendo essa situação.
eu passo a perder o interesse. Então, o desinteresse é algo muito presente, porque isso não me alimenta internamente. O meu espírito interno, né, aquele mojo que eu tinha, não existe mais. E vocês vão entender no finalzinho, eu vou dar aqui, né, logo na sequência, né, do que o mojo depende, quando que ele vai embora, e quem é meu consultorando já tá entendendo, já tá quem é meu consultorando, quem é meu aluno, já sabe muito bem para onde vai levar essa conversa. Quando eu estou com o meu mojo baixo, quando eu estou em nojo, eu também fico indiferente. Ai, tá bom, quer assistir Amazon Prime? Beleza, né? Escolhe, no fim é você que escolhe mesmo. Ai, quer comer onde? Sabe, sei lá, só vamos sair. Vamos, qualquer lugar que você quiser. A pessoa é indiferente também à demanda do outro e o que o outro passa a trazer. Ou seja, escuta ativa, já era. Essa pessoa passa a ser um zumbi ambulante na relação. Quem é que nunca chegou em casa e não só teve somente um oi, monocórdio, oi, cada um foi pro seu canto, a pessoa de ombros caídos, arrastando chinelo, só fica do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto. Quem é que nunca viveu uma relação assim? Ou quando estão namorando, mas vão sair, vão a alguns lugares, a pessoa, simplesmente a impressão que dá é que a pessoa queria estar em qualquer lugar, menos ali. E por fim, né, consequentemente, a pessoa ela vive desligada. Por quê? Porque como esse ambiente, esse cenário, essa parceria não faz mais sentido para ela, ela perde o interesse e ela passa a ter rotas de fuga. Então ela vai querer ficar grudada no celular, ela vai querer sair só mais com os amigos, vai passar cada vez mais tempo na academia, porque o interesse mesmo na relação não existe mais. Eu sei que você se reconheceu, eu sei que você, ou então você, né, pode ter aí alguns movimentos, mas você falou, não posso deixar chegar nesse lugar. Pode, vamos lá, você está no melhor lugar que você poderia estar, que é nessa aula. Então, vou trazer para vocês aqui do que o mojo depende. O mojo depende, nesse momento aqui, vocês podem até achar que pensar assim, dona Ana, o mojo depende muito do meu parceiro também, muito do ambiente que eu tô, muito da relação que eu tô vivendo. Sabe qual é a primeira coisa do que o mojo depende? De autenticidade. E aí, como é que eu vou conseguir autenticidade? Cuidando de mim mesmo, descobrindo o que eu sou, tendo autoconhecimento, tendo acesso a um eu que tem poder de transformar toda e qualquer dor em amor. Então, primeira coisa, o mojo depende de você, alecrim dourado. Dependa que você faça um curso de autoconhecimento, dependa que você leia um livro de autoconhecimento, dependa que você respire, medite, encontre no silêncio da sua essência, que silencie o seu corpo de dor. O mojo depende disso, de autenticidade. Para isso, para chegar no caminho da autenticidade, do eu autêntico, para você não ficar apegado às coisas do outro, para que essa tua energia interna positiva não dependa de coisas fora que são voláteis, meu amigo e minha amiga, você vai ter que precisar cuidar de você. Como é que eu cuido de mim, dona Ana? Parece até meio óbvio, né? Mas foi justamente isso que eu falei. Procura se conhecer, procura entender. Eu atuo no apego ansioso, no apego evitativo, no apego ambivalente. Eu sou uma pessoa segura. Por que eu, toda vez que eu começo num relacionamento, 2 anos depois eu não consigo mais não suportar a pessoa? Então, quando eu entro em contato com esse meu eu autêntico e começo a cuidar de mim dentro das minhas demandas, descobri que eu sou evitativo. Nossa, então eu preciso melhorar isso. Eu vou começar a ativar mais os meus amigos, vou começar a ativar essas relações no lugar que eu me sinto mais seguro. Ou seja, eu passo a cuidar de mim. Para quê? Quando eu identifico, por exemplo, que eu sou evitativo, e aí eu percebo que é por isso que eu vivo carente, mas é uma carência que eu sofro sozinho, porque eu não quero que o outro saiba para não ter que lidar com a rejeição, eu começo a cuidar de mim. Não, calma aí, eu vou ativar as relações, vou começar a treinar a rejeição. Isso é cuidar de você. Bom, agora a gente vai
para ação que sim, né? Para eu poder ativar o meu mojo, aí para que o mojo aumente, aí eu vou precisar desses 2 itens de uma relação. O segundo item é o que? É a conexão energética. E aqui, aliás, o desenvolvimento energético, né? Aqui, dentro dessa conexão energética, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de troca e tensão. Não dá para eu ficar só esperando que o outro me dê. Eu também tenho que entregar. E aí, preste bem atenção, né? Entrega não na expectativa do que vai receber, mas entrega para ativar a chama da conexão. Como o outro vai receber isso, você vai ter que ter paciência. Por isso que é importante você cuidar de você, para que você também não fique somente ativando o seu mojo quando o outro corresponder. E o terceiro item é o seguinte: você precisa dar um espaço para você e para o outro, que é um espaço para admiração. O que eu estou querendo dizer com isso? No espaço para admiração, lembra do inspiracional? Assim como você, né, tem que ter atitudes que inspirem, então por mais que para você seja um saco, né, todo dia no jantar, por mais que a diarista venha no dia seguinte lavar a louça, mas você começa a transpor isso para ser uma inspiração para o seu parceiro. E ver no parceiro o movimento, mesmo que seja pequeno, como inspiracional também. Para quê? Para que nenhum e nem o outro caiam na armadilha de perder a admiração pelo outro. E aí eu vou falar uma coisa para você, tá? Ah, dona Ana, mas não tem jeito, a pessoa já perdeu, eu já perdi a admiração para a pessoa, porque eu já pedi para fazer, já pedi para mudar e a pessoa não muda. Tá, primeiro, você mudou? Você fez o seu movimento? Gente, nunca é o outro. E um seguidor, ele nem é meu curso, porque ele deixa claro que ele não consegue, ele não tem tempo para os cursos, mas ele fica assistindo os vídeos toda vez que eu posto. Eu posto sempre às 6, 7 da manhã, e ele tá lá, que é um dos primeiros vídeos, e ele já assiste rapidinho e vai pro dia dele. Então, ele traz, né, eu vou trazer para vocês um pouco da história dele, e ele relata o quanto ter assumido a responsabilidade de não ter colocado no outro transformou o relacionamento dele, ok? Bom, tá, tem uma coisa bem importante aqui, não, é isso mesmo. Bom, agora a gente tá quase terminando a aula, e vocês vão entender também, né, como é que a gente faz para o mojo voltar. O mojo pode voltar, dona Ana? Pode voltar, mas não deixe ele morrer, não deixe ele ir embora totalmente. Como é que você faz isso? Quando você passa a não ter mais admiração pela pessoa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, ó, eu ando e desando nesse mundo terapêutico. Se tem uma coisa que eu vejo acabar com as relações, é o perder da admiração. Quando perde a admiração, gente, acaba a relação. Tem jeito. Bom, o que faz o mojo sumir? Vamos lá, nota aí. Eu não trouxe muitas coisas não, mas eu trouxe as mais porretas. Primeira coisa, né? Uma rotina no automático. Não é qualquer rotina, não. Rotina não é ruim, tá? Por que rotina não é ruim? Eu saber, né, que toda terça meu parceiro vai jogar futebol com quem ele tá, isso me traz segurança. Eu saber que a minha esposa, né, sexta-feira é o dia do encontro com as amigas, né, do livro, isso me traz segurança. Isso não é o problema, né? Agora, a rotina no automático eu estou tão imerso na minha rotina, que tá com o meu celular, com a minha agenda, com as minhas coisas, que eu não olho o que está acontecendo ao meu redor. E daí eu tô atrasado, eu saio sem dar beijo, eu não falo tchau, eu mal consigo responder a pessoa no WhatsApp, a vida simplesmente ela me engole e quando eu vejo eu chego exausto em casa e daí cada um vai pro seu canto e mais um dia acabou. Essa é uma rotina no automático. Não é aquela rotina saudável que traz paz, que traz plenitude, que traz segurança, ok?
Então, esse é o primeiro item. O segundo item é um desequilíbrio energético. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei para vocês lá que a troca energética, né, entre os dois, né, uma tensãozinha, né, aquele estado de presença, lembra, estado de presença nessa troca energética, nesse desenvolvimento energético, para isso acontecer, os dois têm que estar presentes, os dois, não criando expectativas lá no futuro e também não lambendo feridas do passado. Ou seja, o que deixa o mojo, né, que a Ju contribui para que o mojo morra, é essa diferenciação energética, onde um fica lá no passado lambendo ferida e o outro tá lá no futuro, já tipo andando, querendo, fazendo projetos de futuro, coisa acontecendo, e a pessoa não acompanha porque está em nojo, lembra? Ela não vai além. Por quê? Porque ela ainda está lambendo ferida de erros, de processos que aconteceram, e ela não vai te dar a chance enquanto você não rever todos esses itens aqui do passado. Só que daí o que acontece? Por que há um desequilíbrio energético nisso? A pessoa que está no passado, ela geralmente, né, nessa lambeção do futuro, ela fica o quê? Ela fica no medo, na ansiedade de que, preste bem atenção, aquilo ocorra novamente no futuro. E a pessoa, no futuro, ela está o quê? Ansiando não perder tempo com a vida. Ou seja, os dois estão ansiando, os dois estão em medo. E aí o que acontece? Se tem uma coisa que é negativo, lembra que o mojo é positivo, é espírito positivo que nasce internamente para o fazer do agora e sai para o externo, então, se não tem coisa mais negativa do que medo, ok? É justamente o oposto. Então, essa diferenciação energética, quando um está no passado, o outro está no futuro, e os dois não estão no presente, também deixa o mojo morrer. E essa crença, essa peca. Se tem uma coisa que mata mojo, que mata seu espírito de iniciativa positiva no seu relacionamento, é a crença de que depois de um tempo o fogo apaga. Ah, dona Ana, mas apaga mesmo. Vamos lá. Apaga em que sentido? Apaga comparado e baseado no quê? Então vamos lá. Se você comparar o seu relacionamento com o início, onde vocês tinham relações íntimas, né? Todos os dias, e às vezes 2, 3 vezes ao dia, mas vocês tinham outra idade, mas vocês tinham outro fogo, vocês tinham a vasopressina, a ocitocina, a dopamina, a adrenalina ali da paixão. Não dá para comparar com um contexto onde todo mundo tem rotina, onde você já sentiu o cheiro do número 2 do seu parceiro, onde você, né, já viu ele sem algumas máscaras de sociabilidade. Só que o que acontece? Neste novo momento, né, vocês podem sim ter um fogo, e eu vou trazer estratégias aqui para vocês, mas não dá para comparar nem com o amiguinho lá fora, nem com o artista do Instagram e nem com o momento que vocês ficaram no começo. Vai do casal se escutar e na presença, né, trazer este novo momento de fogo. Mas para isso vocês vão ter que deixar bem longe a crença de que com o tempo o fogo apaga. Ok? Mas antes da gente trazer as estratégias para esse mojo subir, primeiro eu vou trazer para vocês como é que o corpo começa a sinalizar quando o mojo está indo embora. Primeira coisa, como é que eu começo a sentir? Eu tenho pavor até que a pessoa me encoste. E o ouvir da voz dela me incomoda. Ou seja, literalmente eu começo a sentir na pele, no corpo, uma insatisfação com a presença do outro. Esse é um sinal de que meu mojo está indo embora, ok? O sexo, que é uma ferramenta, aliás, que é um termômetro bem importante para a gente avaliar o mojo, ele passa a ser o quê? Uma obrigação. Ele já não é mais algo prazeroso, né? Algo fluido. Ele passa a ser obrigatório. Para quê? Para eu cumprir tabela, para eu não perder, para a pessoa não ter argumento, para a pessoa de alguma forma continuar ali e até para eu de alguma forma me validar ainda como em nível de autoestima e autoconfiança. E a leveza vai embora.
Então, dá lugar para o quê? Para ironia, para ataques, para confrontos, a leveza e o charme, aquelas mensagens mais picantes, mais danadas, mais as próprias piadas vão embora. Fica o peso, fica a acusação, fica a sensação contínua de pisar em ovos. Ok? E quando é que o mojo volta? Estamos acabando essa aula, né? E é aqui que vocês querem ficar. É aqui que vocês querem... Tudo bem, a gente entendeu tudo isso. Agora a gente, né, me reconhecia. Eu quero saber como é que o mojo volta. Bom, primeira coisa, tá? Quando cada um se reapropria da sua própria energia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é se reapropriar da sua própria energia? É assumir a responsabilidade da sua história, onde você se coloca como o único responsável pela sua felicidade e você vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance, vai dar o seu melhor para mudar a sua realidade. Então pense assim, nossa, um casal assiste essa aula, um olha para o outro e fala assim, poxa vida, vamos se reapropriar da nossa energia, vamos fazer o seguinte, eu paro de te acusar, você para de me acusar e a gente vai cada um dar o seu melhor, beleza? Beleza, combinado. Gente, isso é ouro, isso é se reapropriar da sua própria energia. É não ficar, é assumir a responsabilidade da sua história. Aqui eu vou contar então a história do seguidor que me mandou assim a história dele inteira, assim, brevemente. Ele deixa muito claro desde o início da mensagem que ele discorda de algumas coisas que eu falo. Mas ele resolveu, né, absorver o conteúdo do jeito que ele podia, porque ele também não podia ser meu aluno, também não podia ser meu consultorando, e prestar mais atenção nos vídeos. Consequentemente, ele passou a prestar mais atenção na sua esposa. Ele começa dizendo assim, bom, dona Ana, eu lavo, eu passo, eu trabalho, tenho 2 turnos, faço de tudo, e ainda a minha mulher, que tem um certo transtorno lá, vive de mau humor, tem estopim, faz um monte de coisa, e vivia dizendo para mim que eu não a escutava, que eu não a via, e quando ele começou assim a mensagem, eu falei, vixe Maria, ele tá muito bravo. Até que aconteceu um fato muito complicado, eu vi a minha esposa trocando mensagens quentes, eróticas, e eu não tinha sexo em casa. Mas aí, prestem bem atenção, essa é a reviravolta. Lembra que eu falei para vocês que ele estava buscando autoconhecimento? Ele parou de atacar a mulher, e diante disso, ele começou diante de algo que ela falou, ela disse bem assim, ele já tinha sido casado anteriormente, durante 13 anos, ela virou para ele, né, porque eles casaram depois de outras relações, ele já tinha 2 filhos e ela 1, se eu não me engano, ela virou para ele e disse bem assim, bom, parabéns, você vai conseguir estragar outra relação. E isso ficou ressoando, reverberando, né, juntando todos os fatos. Ele falou, bom, vamos lá, se a gente for olhar para isso, realmente, se continuar desse jeito, eu vou realmente acabar com uma outra relação. E olha a reviravolta da mensagem. Eu achei que ele, no começo, estava muito bravo com a esposa, estava muito bravo com a vida, e que ia atacar essa mulher, colocá-la como a culpada da sua realidade. Ele começou a descrever que resolveu passar a mudar a postura. Que ele entendeu que ela ia buscar nos homens as conversas, eles davam para ela o quê? A conexão emocional que ela tanto esperava na escuta. Porque quando ela dizia para mim que eu não a escutava, eu dizia, claro que eu te escuto, só que ele não a acolhia. O que isso quer dizer? Ela falava, ele retrucava. Ela trazia, ele não acolhia. Ela falava novamente, ele tinha um argumento. Ou seja, ele não estava ali simplesmente para aceitar, ele não estava vendo, não estava ouvindo. Na verdade, ele estava rebatendo, porque o que ele queria mesmo é que ela visse e entendesse o mundo pelos seus olhos. E daí, lá fora, ela encontrou o quê? Homens que dispostos a dar
o que ela queria ouvir por trocas sexuais. Ele deixa claro, ela me traiu? Sim, ela me traiu. Mas eu estava disposto a mudar essa história. Gente, conforme eu ia lendo, é uma história bem grande. Eu falava, nossa, ok, vamos lá. Qual a próxima cena? Quando eu comecei a assumir a responsabilidade, lembra que eu falei para vocês, guardem isso, que é o topo de quem está com o mojo elevado, quer fazer com que o mojo volte. Eu resolvi assumir a responsabilidade e comecei sim a ouvi-la. Estava ali para ela, atencioso. E assim, na minha entrega, fazendo totalmente o oposto do que eu estava fazendo, assumindo, dando o meu melhor, né, naquela relação, as brigas diminuíram, ela começou a ficar menos na defensiva, a gente começou a voltar a ter mais troca, consequentemente o sexo voltou, e eu falei, nossa gente, que legal, né? Ou seja, ele aplicou um princípio de autodomínio, talvez nem saber, né, inconscientemente de tanto escutar os meus vídeos, eu sempre falo isso, nunca é o outro. Pare de olhar o outro se você quer mudar a tua história, olha para você e para suas atitudes. E por mais que ele não acorde comigo, mas talvez inconscientemente, isso ele fez com maestria. Assumiu a responsabilidade da sua história. Calma, que não acabou. 6 meses depois, hoje, ele mandou novamente, né, uma série de mensagens dizendo, voltei, dona Ana. E eu falei, ixi Maria, né? Será que para dizer assim que não, tá vendo, dona Ana, como não adianta nada a gente ficar engajado, fazer o melhor? Que nada. Ele começa a mensagem dizendo assim, confesso, fiz todo aquele movimento, no começo funcionou e eu acreditei por um momento que logo, logo isso ia acabar. Que nada. Eu estou há 6 meses nesse mesmo movimento e eu só tenho a agradecer e dizer, meu relacionamento mudou muito e para melhor, desde que eu assumi a responsabilidade de mudar a minha história e a história da minha relação. Ai, gente, demais! Não, eu quero contar a história dele em um vídeo para inspirar outras pessoas e inspirar você também. Mas estamos acabando, quero trazer para você logo, né? Como é que o mojo volta e, consequentemente, no final ali trazer algumas coisas para vocês, bem da vida prática, para vocês colocarem em prática, ok? Lembrando, essa aula não fica salva apenas para os meus assinantes. Se você ainda não é meu assinante, fica aqui, o link está na bio. E se você, né, quer aprender mais princípios de autodomínio, porque esse seguidor aplicou o princípio de autodomínio nunca é o outro, para silenciar o corpo de dor. Se você quer aprender este e outros, né, princípios de autodomínio que na verdade vão transformar a sua vida, você também vai no link da bio e vai procurar o curso Liberdade Emocional, Silenciando o Corpo de Dor. Tá? Bom, vamos lá. O casal, né? Então, primeira coisa, cada um vai ter que se reapropriar da sua própria energia e assumir responsabilidade. 2, o casal precisa, né, se reencontrar no jogo da polaridade, né? Ou seja, ter uma tensão erótica saudável. E aí, vamos falar para vocês o que eu falei ontem lá no Boa da Pana Jovem Pan. Pra gente voltar essa tensão, a gente vai ter que cada um atuar melhor no seu papel. E aí, o que a gente deixa no papel do homem, energeticamente falando? É o homem que vai fazer, é o homem que vai propor, é o homem que vai executar a conquista. E a mulher dará espaço para este homem no tempo dele, na energia dele, do jeito dele, né? Para quê? Para e aceitar essa proposta, essa execução, essa conquista. Então, se desarmar, não vou, agora também não vou, agora também não quero. Veja, você está anulando a movimentação dele de conquista. Então, homem, também, não vou fazer, ela não merece. Vocês não vão chegar a lugar nenhum com isso. Às vezes vão num relacionamento de nojo, ok? Então, para dar espaço para as energias, a mulher precisa dar espaço para a conquista e o homem precisa entrar com a execução
da conquista. Então, ele propõe a fazer e ela está aberta a receber. Ok? A dona Ana, ele não faz. Ah, não, mas calma aí. Faz você também a sua parte, insinua, coloca uma roupa que a pessoa acha bonita, ou já tem uma história com ela, traz uma memória picante. Ou seja, olha, estou abrindo, venha agora. 3, né? Para o mistério voltar, falei isso também ontem lá na minha entrevista, surpreenda a pessoa. Lembra que uma pessoa em Mojo, ela vai além? Então surpreenda, entrega algo a mais, faz um bilhetinho. Gente, hoje eu escrevi um bilhetinho para minha filha. Eu tava entrar no setting terapêutico, eu falei, não vou escrever não. 15 segundos, menos de 1 minuto. Eu deixei o bilhetinho com carinho, né, lá para ela com uma flor. É rapidinho. Surpreenda o seu parceiro, a sua parceira. Quantas vezes, né, eu gosto muito, né, de um chocolatinho, então eu vou em algum lugar, lembro que a pessoa gosta daquele item, compro sem a pessoa pedir. Gente, são essas pequenas surpresas que não são pequenas, mas o gesto em si é pequeno, mas é que vai fazer toda a diferença e que a rotina no automático deixa a gente vai entrando, deixando com que a rotina nos afogue e a gente deixa de fazer. 4, e o mais importante, tudo isso acontece e o nojo chega porque a gente não silencia o nosso corpo de dor. Quando a gente começa a reclamar, quando a gente começa a ficar no passado, quando a gente começa a ficar no futuro, quando a gente começa a colocar responsabilidade no outro, quando a gente começa, o que mais? Quando a gente começa a duvidar, tem crenças que ficam, né, pairando aqui. O que é isso? É tudo porque a pessoa tem estado em corpo de dor. Eu canso de receber consultorando meu aqui, que aprende a silenciar corpo de dor, o seu próprio corpo de dor, e depois eles ficam desesperados, eles falam assim, mas dona Ana, mas o meu parceiro ainda tá em corpo de dor, o que eu faço? Você vai ficar bom em silenciar teu corpo de dor até que você vire uma inspiração pro teu parceiro, pra tua parceira. É isso que a gente faz. Entende? Então, você vai precisar silenciar o corpo de dor. E, gente, prestem bem atenção, quando eu silencio o corpo de dor, eu passo a ter prazer pela vida. E financeiramente isso vai repercutir. Uma executiva me procurou e ela tava assim, eu era mais cara do que a antiga terapeuta dela. Eu falei, olha minha filha, eu vou te ensinar a silenciar o corpo de dor e isso vai te dar tanto resultado na sua vida, principalmente na sua vida profissional, que você nem vai sentir essa diferença. Mas ela, nossa, mas é o dobro. Eu falei, pois eu te garanto, não tenho medo, não é porque sou eu, é porque a técnica de silenciar o corpo de dor te dá dinheiro. Tanto é que devolveu o relacionamento para esse homem de uma forma intuitiva com um único princípio, mas ele é o meu seguidor assíduo. Sendo meu seguidor, gente, sendo só meu seguidor, você já vai aprender a silenciar o corpo de dor, você já vai ganhar dinheiro, você já vai melhorar o seu relacionamento. Agora, quanto tempo? Né? No Liberdade Emocional, silenciando o corpo de dor, isso é mais rápido, porque eu já fiz um mapa. Então, todos os princípios de autodomínio estão lá. Essa mulher, essa executiva, sexta-feira retrasada eu atendi, ela com um sorriso daqui até aqui. Nossa, eu nunca imaginei que fosse tão rápido, né? A diferença de eu ter silenciado o meu corpo de dor e atuado com mais clareza e firmeza, né? E mais plenitude nas minhas relações dentro do ambiente do trabalho fez com que eu conseguisse, né? Um movimento, uma posição que eu ganhei nada mais, nada menos que um Jeep Compass. Eu falei, da próxima vez eu vou cobrar com participação nos lucros. Tá? Então, assim, não fica aí parado, fica aqui o meu convite para você ter a sua liberdade emocional e silenciar seu corpo de dor. Vamos lá, para o ritual, vamos lá, eu trouxe para vocês aqui 4 atitudes que vocês podem começar já, né, a trazer o mojo de volta. Primeira coisa, gente, façam um encontro. Tem um encontro semanal onde vocês não vão levar celular, ou se levar celular, fica na bolsa da esposa ou fica no canto da mesa, mas ninguém mexe no celular. Uma vez por semana vocês vão fazer um encontro desse. Ou, regra, sentou na mesa para conversar, para fazer as refeições, não se pega no celular.
ok? 2, para que a rotina não me afogue, eu preciso ter passeio junto. E aqui eu até coloquei aqui viagem, né? Mas eu fiquei pensando, nem todo mundo tem oportunidade, tempo, condições financeiras para viajar. Então eu proponho para vocês o quê? Para que vocês façam, tirem pelo menos um dia do final de semana, deixa os filhos com a avó com uma rede de apoio. Não tem rede de apoio, contrata uma babá uma vez por mês e vão fazer pelo menos um final de semana, né? Ou vocês ficam sozinhos em casa, ou um dia todo, vão passear em alguma rota turística. E tem coisas de graça, assim. Tudo vai da criatividade e da proatividade e da boa vontade. Mas a pessoa que está comigo está em corpo de dor, está em nojo, não vai querer. Você tenta primeiro, criatura. Primeiro silencia o teu corpo de dor. Depois você volta a conversar comigo. Mas tenta. Porque depois, inclusive, se não der certo, você vai ficar tranquilo sair dessa relação dizendo assim, poxa, eu tentei entregar o meu melhor. Bom, sabe uma coisa que é muito bacana? Estudando aqui, eu fiquei pensando o quanto isso pode ativar o mojo de vocês. Cuidar do corpo juntos. Porque não se esqueçam, parte do mojo vem de uma ativação energética corporal. Quando a gente faz atividade recreativa juntos, então faz uma bike, uma corrida, né? Tem um grupo de corrida juntos. Vocês estão o quê? Vocês estão movimentando o corpo de vocês. Vocês estão, e também cada um cuidando de si. Lembra que é um dos princípios para o mojo não ir embora. Quando eu estou cuidando de mim, o corpo de dor fica com brabeza, ele não gosta. Aliás, tudo que eu dei aqui para vocês é uma forma de silenciar o corpo de dor, porque o corpo de dor não gosta de presença. Então, essa pode ser, proponha para que seu parceiro ou sua parceira façam, vocês podem fazer um curso de dança juntos, yoga, né? Ou então uma luta. Dona Ana, não inventa moda. Gente, pode ser correr na rua, que não gasta, pode ser uma yoga no domingo no parque. E por fim, né, sabe, quando acaba a comunicação erótica, fica complicado. Mantenha o hábito de ter uma comunicação erótica, lembrando que a comunicação erótica é para o teu parceiro, não para você. Então, se o teu parceiro ele é visual, manda uma pontinha, tomando cuidado com nudes, né? Evita rosto, enfim. Mas manda algo mais provocativo, uma blusa, né? Onde o biquinho do peito tá aparecendo. Ou então descreve uma cena em detalhes de como você gostaria que essa pessoa, né, pegasse, lembrando dos seus maiores atributos. Essa comunicação erótica periódica faz com que o mojo do outro ative, fazendo com que ele retribua e externalize isso para você, ok? E por fim, né, quando o mojo não volta, dona Ana, o que eu faço? Aí você assiste aqui as minhas aulas para voltar para casa, para voltar a se reconectar com você, porque pode ser que você tenha que ter forças, né, para seguir e muitas vezes em amor ao outro, né, entender que a tua presença ao invés de ativar mojo está ativando o nojo e está na hora de partir. Eu faço de tudo para que não chegue nesse lugar. Mas se isso acontecer, eu estarei aqui, né, principalmente o curso Liberdade Emocional, te ensina justamente isso, né, nesse caminhar onde você é o único responsável pela sua vida, com uma pessoa do seu lado ou não, ok? Foi um prazer. Se fez sentido para você, quer rever a aula, vai precisar ser meu assinante, o link está na bio. E se você quer silenciar o corpo de dor de uma forma mais metodológica e num passo a passo com um mapa, o curso Liberdade Emocional Silenciando o Corpo de Dor, o link também está na bio. A assinatura custa R$ 37,00 mensal, né? Então, ou seja, a assinatura, ela fica renovando. E o curso Liberdade Emocional Silenciando o Corpo de Dor custa apenas R$ 400,00. Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 41,60. Acho que é isso, né, Yara? A Yara, vou abrir aqui, a Yara informa aqui pra gente. Então, ou seja, são cursos acessíveis que cabem no seu bolso e você pode
transformar a sua vida, ok? Eu abri para comentários, para perguntas, lembrando, se você manda na caixinha de pergunta, fica mais fácil de visualizar para eu poder te responder. Por exemplo, o Pedro perguntou aqui: como ser feliz sozinho? Tenho pressa para me relacionar. Então, você não vai conseguir se relacionar com o outro se não conseguir se relacionar com você. Você pode até conseguir se relacionar com o outro, mas vai se relacionar em ferida, vai se relacionar com uma pessoa carente, porque nossas relações é reflexo de nós mesmos. Então, quer ter uma boa relação? Aprenda a se relacionar consigo mesmo. Você consegue fazer isso, através, inclusive, do Liberdade Emocional. A Yara trouxe pra gente o valor aqui, é 400 à vista ou 12 vezes de R$ 41,37. R$ 41,37, gente. E é um ano de curso, a gente vai renovando, subindo algumas aulas novas, justamente para que você possa aprender a se relacionar. A Yara lembrou aqui de algo bem importante. Se tem pressa para se relacionar e não está conseguindo, eu vou fazer uma imersão, gente, dia 29 de junho. É um dia todo comigo, tá? Das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde, onde eu ensino a silenciar o holograma energético de consciência, que é um holograma traumático que te impede de se relacionar de forma saudável nas suas relações. Todas as pessoas que fizeram, elas tiveram assim, eu tenho uma adesão e uma receptividade depois, um feedback muito positivo. É um produto um dos produtos que eu mais tenho carinho em poder proporcionar, porque é comigo, ao vivo, poucas pessoas, no máximo 15 pessoas. Então, não tem como não ter resultado, tá? Então, eu pegar você ali pela mão, literalmente, pegar o seu caso, a gente ficar frente a frente, e eu não termino as imersões enquanto todo mundo não sair bem e sem dúvida nenhuma, entendendo o que aconteceu com cada um, tá? Boa lembrança, Yara. Tem mais perguntas? Quando vocês vão perguntando aí, deixa eu molhar o bico, como diria a minha mãe. Não tinha um personagem que falava isso? Boa noite, quero saber mais informações sobre o processo. Qual o processo? Bom, independente de qual processo você quer, eu vou te pedir uma gentileza, Jaime. A Yara está aqui, ela vai entrar em contato com você pelo inbox e vai passar o número do nosso WhatsApp. E daí ela vai poder te ajudar lá para saber qual o processo que você quer saber, tá? Então, Jaime, fica de olho aí, que a Yara vai te mandar uma mensagem e vocês vão conversar pelo WhatsApp, ok? A Mara, depois fala pra gente, a Mara participou da imersão, depois dá um depoimento aqui rapidinho pra gente nos depoimentos, nos comentários, Mara. Mara fez uma pergunta aqui: se a pessoa fala que não está conseguindo lidar com a minha ansiedade e se afasta para curar essa ferida e deletei contato Instagram, além de me cuidar, teria mais alguma atitude? Sou aluno do curso. Tá, vamos lá, Mara, então calma aí. Se a pessoa falar que não está conseguindo lidar com a minha ansiedade, se afasta. Para curar essa ferida, eu deletei contato e Instagram. Ok. Além de me cuidar, teria mais alguma atitude? Sou aluno do curso. Não, Mara, vamos lá. Você fez as principais. Agora, nesse cuidar, você vai precisar ficar o quê? Presente, vai precisar ficar constante, vai precisar ter compaixão com você. Porque, veja, você já estava ansiosa, né? E a pessoa disse, você não conseguiu lidar com a sua ansiedade. E quando a gente está ansioso, a gente quer que a dor acabe logo. A gente quer que o sofrimento acabe logo. E sabe, quanto mais a gente fica nessa ansiedade, mais o sofrimento fica lá. Hoje eu atendi um consultorando muito preocupado com que a angústia fosse embora logo. Eu falei, olha, daí entrou em ataque de pânico. Eu falei, enquanto você ficar preocupado, isso só vai piorar. É aí que você entra em o ataque de pânico, vem justamente com essa preocupação excessiva porque a dor não vai embora. Então, dê tempo ao tempo, tá? Nesse primeiro momento vai doer, gente. A dor é uma tecnologia linda da natureza para que a gente possa se desenvolver. Pensa, se você não tivesse dor, você morreria. Eu namorei uma vez um homem que ele não tinha olfato. Era um perigo muito grande ele morrer. Por quê? Porque o não sentir fazia com que ele pudesse, por exemplo, ficar num ambiente tóxico, não sentir e morrer.
Ele não ia sentir o cheiro horroroso do gás, mas ele ia morrer. Então é uma tecnologia linda para te preservar, para te desenvolver. Então tenha compaixão com você e todo dia acorde e mesmo com a dor, respire fundo, dê o seu melhor. Você vai cuidar da sua alimentação, você vai cuidar da higiene dos seus pensamentos, vai ser grata por tudo, vai silenciar o seu corpo de dor. À noite vai fazer um ritual bonito, né, de amor próprio, pode acender uma vela, pode fazer um banho. Eu não sei o que é mais importante para você. Você vai encontrar o seu jeitinho de você parar e se olhar, respire profundamente, se dê esse momento. Gente, a gente faz tudo e não faz nada. Já parou para pensar? A gente chega cansado, termina aqui o trabalho, a gente fica rolando uma tela, não faz nada, mas esse rolar de tela esgota a gente. Então, dê esse tempo, sabe? Dê tempo para a tecnologia da dor. Ela é imprescindível para te fazer crescer. Mara, não sei se eu te ajudei, espero ter contribuído. Você pode trazer aqui um comentário pra gente? Só para eu me dar uma luz aqui. Juliana, adorei a aula, fez muito sentido, que bom. Que bom. Que mais, gente? Era isso de perguntas? Temos mais um minutinho ainda? Desculpa, acabei de beber muita água. Era isso? Bom, eu amei a imersão, fiz a primeira, fiquei impactada com as técnicas e a percepção da dona Ana, e o curso também me ajuda muito, estou evoluindo. Ah, Mara, obrigada. Então, assim, olha, Mara, muito obrigada, eu espero ter contribuído com a sua vida. E fica aqui, tá, gente, o relato da Mara. As técnicas são técnicas que eu uso para identificar os hologramas energéticos de consciência, que são hologramas traumáticos que fazem com que você entre num estado, né, de relacionamentos onde você sempre está muito ansioso e não aprende sobre você. Então, uma vez que você entra em contato com ele, você passa a ter muita noção, muita autoconsciência. A Mara diz ali, obrigada, ajudou muito, confirmou que eu estou no caminho certo. É isso aí, Mara, né? E continua no caminho certo. Vamos lá, não é no caminho certo, eu prefiro dizer no caminho que vai te ajudar a entrar em contato com o seu verdadeiro eu, tá? E daí, esse verdadeiro eu vai trazer novos certos e errados pra gente, ok? Na verdade, a nossa essência, ela não vê nada como errado, ela vê como experiência e ela está aberta para isso, inclusive para as experiências de fracasso, porque lá está o aprendizado, ok? Gente, eu espero vocês ou na minha assinatura, que é apenas R$37 por mês, ou no Liberdade Emocional, Silenciando o Corpo de Dor, que é um mapa para silenciar o corpo de dor e conquistar aquilo que eu falei para vocês, que a minha consultoranda conquistou. Ó, deixa eu te falar uma coisa, não sei se o César vai estar aqui ainda, mas o César... Te expôs, César, é que eu vi que você acabou de entrar. O César me viu antes de eu ter essa minha vida, né, de eu ser conhecida como Dona Ana, né, e o César viu que eu era muito dependente, não é que ele viu que eu era dependente emocional, eu tinha uma vida muito diferente. Nessa vida diferente, eu era dependente emocional. E ontem, ele me escutou na Jovem Pan, no Boa da Pan. E ele mandou uma mensagem na hora, né? Dizendo, nossa, que alegria te ver nesse lugar. Eu só cheguei nesse lugar porque eu silenciei o corpo de dor. Hoje você só está vendo essa aula live porque eu entendi que eu tenho hologramas energéticos de consciência que me paralisavam numa história de terror. Se você quer silenciar seu corpo de dor, faça o Liberdade Emocional, silenciando o corpo de dor. Apenas R$400, 12 vezes de 42,31. E se você tá com pressa, você tá numa ansiedade, você precisa resolver logo esse paranauê. A tua vida, você não aguenta mais ficar sempre repetindo os mesmos padrões. Dia 29 de junho, eu te espero na minha imersão, é o domingo todo, comigo, das
8h30 da manhã, 5h30 da tarde, com as melhores práticas terapêuticas que eu separei do setting terapêutico para te entregar, para você entrar de um jeito e sair de uma forma com você não tem como voltar e desouvir o que eu vou ter ao te oferecer, e não só ouvir, a experienciar também, tá? Então, a imersão, o valor dela é apenas R$600, são 12 vezes de R$ 61,30, você também pode parcelar a imersão. Ou seja, pelo que eu vou entregar lá, eu não sei quanto vale a tua liberdade, a tua paz, o que eu vou entregar de autoconsciência lá, ok? Então, fica aqui o meu convite, eu te espero, se, né, em algumas dessas modalidades, mas se tiver urgência, vai lá comigo na imersão, dia 29 de junho, um domingo, das 8h30 às 5h30 da tarde, tá? 600 à vista ou 12 vezes de 62,05, ok? Gente, que R$62. R$62 por mês. Você nem vai ver isso. Por quê? Porque R$62 é o café da manhã em São Paulo, ok? Gente, se cuidem, fiquem bem e nos vemos na próxima aula, ok?